Bom dia, Deus abençoe você, minha irmã, Deus abençoe você, meu irmão. Nós vamos dar continuidade à série de Apocalipse, por isso gostaria de convidar você a abrir aí em Apocalipse 2, verso 1 ao verso 7. Nós vamos conversar hoje a respeito da igreja de Éfeso, ou a mensagem enviada à igreja de Éfeso. Não esqueça a proteína. Você já abriu? Apocalipse 2 é o início de um bloco que agora começa 7 mensagens. Quantos estão acompanhando as mensagens todas? Nós tivemos no domingo anterior, pastor Juba, na parte da manhã e na parte da noite. Na parte da manhã, dando uma introdução ao livro todo de Apocalipse. Na parte da noite, dando uma introdução às chamadas cartas. E hoje, então, eu inicio com a primeira mensagem. E eu estou fazendo questão de não falar carta, e você vai entender por quê. A primeira mensagem, que é a igreja em Éfeso. E você e eu somos convidados a não esquecermos a proteína. Diz assim, Apocalipse 2. Escreve ao anjo da igreja em Éfeso. Escreve, ou escreva ao anjo da igreja em Éfeso. Assim diz, aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros. Você se lembra no capítulo 1, que 7 estrelas são os 7 anjos, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Você também lembra que 7 dá uma ideia de universalidade, de plenitude, então não era uma mensagem voltada especificamente, mas era uma mensagem voltada para toda a igreja. Toda a igreja. Foi eu que fiz esse barulhinho? Acho que não, né? Ei, Felipe, zoando aí comigo. Verso 2. Eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu trabalho, eu conheço a tua perseverança, eu sei que você não suporta os maus, eu sei que você coloca à prova aqueles que dizem serem apóstolos, mas não são, e você descobre, igreja, que eles são mentirosos. Eu sei, igreja, que você tem perseverado e que você sofre por causa do meu nome, nome de Jesus Cristo, e você não desanima, mas eu tenho uma coisa contra ti, você esqueceu a proteína. O fato de você ter deixado o próten ágape, primeiro amor. Lembra-te então de onde você caiu, arrependa-te e volta. Volta a praticar as obras prioritárias, ou as obras do início, as obras que são primazia. Se você não se arrepender, igreja, logo eu virei contra você e tirarei o teu candelabro do lugar. Mas tens a teu favor que você odeia as obras do Nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu permitirei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém. Sempre que eu leio o Apocalipse, eu me lembro de um episódio do Chaves. Quantos aqui assistiam Chaves? Ô, louco. Pô, até hoje. Chaves é... Eu me lembro de um episódio do Chaves, que na manhã da vila, o seu Madruga acorda e conversa com o Chaves, para que se ele visse o seu Barriga chegando, ele gritasse, o disco voador chegou. Quem se lembra desse episódio? Demais, né? Chaves é demais. E aí, então, o combinado é esse. Quando o seu Barriga chega, que chega para cobrar o aluguel do seu Madruga, que não tem dinheiro para pagar, o Chaves gritaria, o disco voador chegou. E quando o seu Barriga vai embora, o Chaves tem que falar, o disco voador foi embora. No meio desse interim, o Kiko ganha um disco voador da sua mãe.
e chega daquele jeito que nós sabemos, fazendo inveja para o Chaves. E mostrando, olha Chaves, o disco voador que eu ganhei e não te dou. E o Chaves, com inveja e dor no cotovelo, pega o disco voador e taca fora. Enquanto o Kiko está distraído. E quando o Kiko chega, ele falou, cadê o meu disco voador? E o Chaves fala, o disco voador foi embora. E o Kiko entra correndo e fala, o disco voador foi embora, mãe. E aí começa toda uma confusão, porque o código linguístico que o Chaves tinha estipulado com o seu Madruga, começa a se confundir com o que é o disco voador. É o seu barriga ou é de fato o disco voador que foi? Eu acredito que muitas vezes nós abrimos Apocalipse e a gente olha para um disco voador que não é o que os leitores estão querendo falar. E a gente entra numa confusão, sem querer querendo, de significados. Há uma ideia de que quando a gente abre Apocalipse, a gente está mais ou menos lendo a respeito do João e os seus animais fantásticos. Mas nós já vimos que tudo que diz respeito a Apocalipse, e o Juba disse isso de um jeito resumido e forte, e a primeira coisa que eu gostaria de colocar na introdução dessa nossa conversa a respeito do Apocalipse, é o grande envolvimento político que os cristãos tinham no seu contexto. Quando nós lemos Apocalipse, a gente se depara com a inevitável relevância social da fé cristã. Numa simples situação, as pessoas chamavam os cristãos de perturbadores do mundo. Se você se lembra daquele episódio em Atos 17, quando líderes judeus levam os cristãos e falam, estes que estão perturbando o mundo chegaram aqui, vocês se lembram? Atos 17. Paulo e Silas são levados por líderes judeus que chegam diante dos governadores da cidade e falam, estes que estão perturbando o mundo chegaram aqui. E sabe por que eles estão perturbando o mundo? O verso seguinte fala, porque eles acreditam que existe um outro rei. O simples fato de cantarmos e falarmos que Jesus é o Kyrios, que Ele é o Senhor, que Ele é o governador, que ninguém mais manda aqui nessa parada, que ninguém mais manda em mim, a não ser Jesus Cristo, começou a colocar rusgas na relação entre os cristãos e o Império Romano. Apocalipse, então, revela o transtorno que esses irmãos viviam, porque eles falavam que não era Domiciano o imperador, mas o imperador nas comunidades era Jesus. E isso, então, como eu disse, começou a tornar cada vez mais tensa a relação entre os cristãos, que já não era boa com os imperadores anteriores, mas chega ao ápice da perseguição. Porque, outrora, os cristãos já não prestavam culto aos imperadores. Você sabe, se você gosta de história, que uma das questões, um dos pilares do Império Romano era a sua religião. O culto ao imperador era uma maneira de mostrar que você cooperava e que você estava disciplinado pelo Estado. Mas, de repente, uma comunidade começa a chamar de Kyrios, que era um título exclusivo para o imperador, a um homem de Nazaré, que tinha morrido, mas eles acreditavam que tinha ressuscitado. E quando chega, principalmente no imperador Domiciano, e esse imperador Domiciano, se você olhar na história, ele começa a trazer para si muito a questão da autoridade imperial. Ele impõe, por exemplo, a regra do beija-mão e beija-pé. Ele impõe, por exemplo, a regra de não somente adorar ou participar do culto imperial, mas de ter alguns ídolos romanos dentro da casa. E os cristãos começam a falar, não, Kyrios, Jesus é o Kyrios,
Jesus é o Senhor. E isso começa então a tornar tensa, muito tensa, a relação dos fiéis a Jesus Cristo e o Império Romano. Tanto que, de uma coincidência, em Romanos 13, eu estava conversando com Ismael, em Romanos 13, você vê Paulo falando a respeito à importância da comunidade respeitar os seus governantes. Está em Romanos 13. Em Apocalipse 13, essa comunidade aqui fala que seus governantes são bestas, que vêm para roubar, matar e destruir. Essa comunidade aqui não tem nenhum respeito às suas autoridades. Na verdade, julga que as suas autoridades são como um dragão vermelho, com 7 cabeças, coroadas de 10 chifres, simbolizando toda a estratégia de opressão do sistema romano, que vem para devorar o filho da mulher e os seus demais filhos, aqueles que guardam o mandamento de Deus e o testemunho de Jesus. Os cristãos, então, não participam do culto imperial. Os cristãos começam a chamar Jesus de Quírios. Os cristãos começam a dizer: eis o dragão, eis aquele que vem para matar o filho da mulher e os seus filhos, que está no capítulo 12 de Apocalipse. E isso aí faz acontecer um quiprocó na vida desses irmãos e irmãs. Eles vivem algo que... Vou citar os exemplos para vocês. Eles não tinham acesso a armazéns e abrigos. A liderança cristã de todas as comunidades eram presas e martirizada em praça pública para ser notório aos seus liderados e para que as comunidades ficassem sem direção. Homens, mulheres e crianças eram decapitadas, crucificados, transformadas em tochas vivas, costurados vivos dentro de animais e entregue aos leões. As maiores perseguições aconteceram na Ásia Menor, tendo como centro a cidade de Éfeso. Esse é o contexto gostoso que esses irmãos estavam vivendo. Por isso que quando eu leio Apocalipse lá no meu escritório, vivendo um cristianismo que encontrou um lugar ao sol, no atual governo ou nos governos do nosso país, eu de fato posso estar chamando de disco voador uma coisa que não é. Eu de fato posso estar ouvindo uma mensagem diferente no meu cristianismo luxuoso, no meu cristianismo não na margem, no meu cristianismo onde talvez eu não precise de tanta perseverança assim, no meu cristianismo entendido pelo simples fato de vir e voltar a um templo, talvez eu não entenda muito o que esses irmãos estavam vivendo. E eu preciso fazer um exercício de o que é que eles estão falando. E para eu entender o que eles estão falando, eu preciso me colocar um pouquinho no lugar deles. Um envolvimento político, a perseverança em dizer que Jesus era o Quírios e não o imperador, trazia esse sofrimento, ao ponto do mensageiro desta mensagem que nós estamos lendo agora, que está na sua mão e na minha mão, está preso. Um presidiário, e que com certeza morreu em Pátimos, envia essa mensagem. O nosso pastor, o nosso líder está preso, porque ele resiste ao império. Envolvimento político, relevância social da fé cristã, sofrimento, muito sofrimento, tanto que João se intitula: eu sou o seu irmão no sofrimento, eu sou o seu irmão na paciência em Jesus Cristo. Mas posicionamento, sofrimento, gera perseverança e esperança. Isso é símbolo da tradição judaica desde a Páscoa, quando a gente tem o ovo sobre a mesa, né? O ovo simboliza o alimento que, com mais pressão, mais duro ele fica, né? A ideia que João envia uma carta, não chorando
eu estou aqui preso mesmo, irmãos. Não. João envia uma mensagem de uma experiência profunda espiritual que ele teve em Pátimo, falando: perseverem, perseverem. Aquele que perseverar, comerá do fruto da árvore da vida. Comer do fruto da árvore da vida não é o interesse pelo fruto, mas é símbolo da vitória. Quando eu chegar lá, eu vou pegar aquela fruta e vou comer. É mais ou menos a ideia de que você sofre, mas que quando você chegar lá, você vai fazer algo que você esperou desde muito tempo. É uma metáfora muito chinfrim que eu vou dar aqui, mas quando você está pegando um engarrafamento na serra para ir para a praia, e seu filho menor já perguntou 500 vezes se está chegando, e se você deixa o ar ligado com o carro 1000, ele não sobe a serra, e a esposa fala: liga o ar. O seu outro filho abriu um Cheetos queijo no meio do carro, e aquela viagem que parecia ser gostosa, que você planejou durante muito tempo, você já está 3, 4 horas e bate no vidro e fala: quer água? E você já disse não 5 vezes para a pessoa que está oferecendo água. E você respira fundo e você fala: quando eu chegar, eu vou correr na praia, ninguém vai me tirar de lá, vai ser tão bom. E você imagina essa cena, e essa cena te faz sair 1 minuto daquele caos que você está vivendo dentro do seu Celta. E você é projetado para um momento gostoso que te faz aguentar tudo. Quem suportar, comerá do fruto. É a ideia de finalização. É a ideia de valeu a pena. E eu quero olhar para você. E eu quero encontrar os meus irmãos cristãos que estão esparramados por toda a tribo, povo e nação. E quando nós estivermos ali, um olhar para o outro e falou: valeu a pena. Valeu a pena, nós conseguimos. Por isso que a mensagem de João não é uma mensagem de choro, mas é de convocação à perseverança. O Senhor vitorioso o levantou e falou: não temas, e escreve. Envolvimento político, um grande sofrimento por conta dessa blasfêmia que os cristãos faziam durante todo o tempo em dizer que não era o imperador o seu Senhor, mas era Jesus. Perseverança. E com isso dá para a gente entender que não é uma simples carta. As mensagens que nós vamos passar a conversar hoje, elas são, já o gênero literário delas, a forma como elas foram escritas, já é uma denúncia e uma resistência. Se você vê no capítulo 1, verso 1, e no primeiro versículo do capítulo 2, explica que Deus deu, Jesus revela ao anjo, João escreve. Alguém superior dá para uma outra pessoa que tem simplesmente a função de entregar. Essa organização dessa escrita é o que nós assistimos nos filmes épicos dos éditos imperiais. Vocês se lembram disso, né? O rei escreve, ou ele pede que alguma pessoa escreva, ele carimba com seu anel, ele dá para uma pessoa levar, essa pessoa viaja quilômetros de cavalo, ela chega e abre o rolo e... o rei disse.
Isso é as mensagens. Não é uma carta, é um édito profético, é um édito imperial. E o jeito como foi escrito aqui, se algum romano pegasse, ia se sentir afrontado, porque, de novo, os cristãos estão dizendo: há espaços dentro do império de que quem domina não é Domiciano, é Jesus. Ele é quem envia os éditos que nós obedecemos. Vocês não precisam nos enviar éditos, ou nos enviem que nós tacaremos fora. Nós obedecemos a somente um Senhor, Jesus. As mensagens, então, à igreja de Éfeso e todas as outras igrejas não podem ser entendidas como carta, no sentido que o próprio João escreveu e enviou alguém. Não. Deve ser entendida, sim, como carta, se for compreendida como uma produção que veio de alguém superior. E João somente teve a função de escrever alguma coisa que ele viu e ouviu. Se você ler Apocalipse, você vai ver várias vezes que João repete: eis que eu vi, eis que eu ouvi, então eu vi, então eu ouvi. E uma entidade superior diz: escreva, fale. Muito legal isso, né? Quando os cristãos pegaram e leram pela primeira vez Apocalipse, eles falaram: nosso imperador enviou uma mensagem, e nós leremos. E agora, então, nós vamos entrar em Apocalipse 2. Apocalipse 2, como até o capítulo 4, porque no capítulo 4 começa uma outra experiência espiritual de João, quando ele cita a frase em espírito, e aí é a visão dos tronos, enfim, dos 24 anciãos. Mas do capítulo 2 até o capítulo 4, ou do capítulo 2 e capítulo 3, é composto então por essas mensagens em formatos de éditos imperiais, ou éditos proféticos. E elas possuem 4 partes. A primeira parte, e nós vamos ver cada uma dessas partes em Apocalipse 2, de 1 a 7. A primeira parte é o verso 1 do capítulo 2, que é a ordem para escrever e a apresentação do autor. Note aqui que quem é o autor é João? Não. O autor é o anjo. Ou, melhor, o autor é aquele que está andando por entre os candelabros. Quem envia essa mensagem não é João. Ou melhor, o autor da mensagem é Jesus, e João só é o transmissor, só é um instrumento utilizado para chegar isso às comunidades. A primeira parte, então, dessa mensagem é a ordem para escrever e a apresentação do autor. Quem emite essa mensagem, então, é aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais de ouro, que é o que João tinha visto lá no capítulo 1, verso 13. Meus irmãos, essas duas imagens de alguém segurando na destra 7 anjos e alguém andando com os 7 anjos nas mãos entre os castiçais, demonstra o poder de Jesus Cristo. Você sabe que o anjo, ou dá para a gente supor, que o anjo era o líder da igreja, tá bom? Era o líder da igreja. Imagine a cena. Você vendo Jesus com todos os líderes das igrejas na sua mão direita. E vê o Robson, Tiago, e quando a gente faz assim, o cabelo do Tiago voa, o do Guto não. Essa cena de ter na destra os líderes é para inferiorizar os líderes diante de Jesus. Isso é muito bonito. Porque os líderes nada mais são do que instrumentos nas mãos de Jesus. Nada mais. E enquanto Jesus está andando pelos castiçais e chacoalhando os líderes, é para você ver mesmo a gente assim, ó. Porque eu e os meus irmãos e irmãs líderes da igreja cristã do século 21, somos simplesmente levados por Jesus Cristo. De mim não há nada, meu irmão.
de em mim não há nada, minha irmã. Essa cena já faz você parar de ficar idolatrando líderes. Essa cena já faz você parar de ficar falando, aquele pastor é demais, aquela pastora é demais. Não. Não é nada que provenha deles. São líderes nas mãos da destra do Cordeiro. Nada, nada. E a cena de Jesus andando por entre 7 castiçais, se tivesse 7 aqui, mas imagina 7 então, e você vê Jesus andando, simboliza de um jeito muito bonito o que João escreve no capítulo 7, verso 16 e 17. Eu vou ler para você, se você quiser abrir. Diz assim: nunca mais terão fome, nem sede, nem cairá sobre eles sol, nem calor algum, porque o Cordeiro está no meio dele. Sabe, meus irmãos, eu gosto muito de conversar com minha sogra, e já disse isso várias vezes, uma mulher de fé, e tenho o prazer de morar com ela. E um dia ela virou para mim e falou assim, com as minhas jovens preocupações pastorais, ela virou para mim e falou assim: a igreja sempre continua, filho. A igreja sempre continua. E eu me lembrei daquele corinho, né? Que a igreja de fato sempre continua, porque no meio dela há o Cordeiro de Deus. A igreja, trancos e barrancos, mas persevera, é fortalecida, porque no meio dela há o Cordeiro. E a igreja não padece, porque a igreja não é produção dos 7 líderes, mas é produção do próprio Cordeiro. Homens e mulheres comprados pelo sangue do Cordeiro. Então, essa ordem para escrever, que está somente no verso 1, olha quantas coisas no verso 1. Mostra que Jesus Cristo tem nas mãos a liderança da igreja. E que Jesus Cristo anda por intermédio, no meio, e sente o cheiro, e conhece, e sabe não de ouvir falar. Por isso que nas nossas orações a gente não precisa falar assim: Deus, o Senhor está vendo o que está acontecendo na igreja, né? A gente não precisa falar essa frase. Porque Jesus não somente está vendo, mas Jesus está no nosso meio. E Ele vive juntamente conosco. As dores que a igreja estava vivendo naquele contexto, Jesus Cristo estava vivendo, porque estava também no meio dela. No meio dela. E aí dá para a gente passar para a segunda parte da mensagem. A primeira parte então é a ordem e a apresentação do autor. Verso 1. E se você notar na pregação do pastor Valdir e dos outros pastores, Guto, que irão pregar, essas etapas se repetem em todas as mensagens. A primeira etapa é a apresentação e a ordem para escrever. Escreve. E apresenta-se quem está enviando essa mensagem. A segunda etapa é: o Senhor sabe e o Senhor conhece o que está passando com a igreja, porque Ele é aquele que anda por intermédio dela. Jesus Cristo sabe que na igreja de Éfeso há obras, trabalho, sofrimento, perseverança, paciência, eles não se cansam. Ela é criteriosa em colocar à prova os apóstolos que chegam, porque vocês se lembram, haviam apóstolos itinerantes que chegavam para dar mensagens a essa igreja, mas essa igreja era criteriosa para dizer: não, você não é apóstolo não, sai daqui. Essa igreja se posicionou de uma maneira firme contra um público ou um grupo herético, que eram os seguidores de Nicolau, os nicolaítas. E Jesus conhece tudo isso porque Ele está no meio dela. Ele está no meio dela. Nós não precisamos enviar atas nas orações para Jesus, para que Ele saiba o que está acontecendo com você e comigo, e conosco, porque Jesus está no meio de nós. E Ele sabe todos os ais, todos os bônus e os ônus da igreja. E a primeira parte então ele diz: eu conheço. E o verbo conhecer na Bíblia, meus irmãos, é assim como você conhece seu filho, tá? O verbo conhecer na Bíblia não é o verbo conhecer do academicismo, não é o verbo conhecer que a gente usa na escola, mas é o verbo conhecer assim como
o noivo conhece a noiva. É intimidade. É conhecer de falar, só meu bem chegar perto de mim eu já sei. É isso. Você conhece profundamente. Jesus conhece a igreja não porque ele leu a respeito dela, mas porque a igreja é fruto do seu sangue e ele está no meio da igreja. Jesus conhece você e a mim não porque ele ouviu dizer. Jesus conhece você e a mim porque eu sou fruto da sua obra e você é fruto da obra. E ele está no meio. Não há nenhum momento que você viva que Jesus não está ao lado. Eis que estou convosco todos os dias, e eu conheço você. Primeira etapa, ordem para escrever e apresentação. Segunda etapa da mensagem é eu conheço e aponta quais são as questões da igreja. A terceira etapa é Jesus reprova. E eu gostaria então agora de dar uma maior ênfase àquilo que Jesus reprova em Éfeso. Deixaste o primeiro amor. Ou deixaste a compreensão do que o amor vem primeiro. Tanto dá para a gente ler primeiro amor e a gente entender que primeiro amor é aquele sentimento que nós tivemos assim que conhecemos a Jesus. E nós temos cânticos e muitas vezes a gente fala assim, eu preciso voltar ao primeiro amor, entendendo que é essa forma como nós estávamos envolvidos com as coisas de Deus nos primeiros momentos. Ou quando você vê um irmãozinho, uma irmãzinha, fogo puro da conversão, e você fala, está no primeiro amor. É muitas vezes uma expressão que nós usamos assim. Mas a ideia de colocar protem, ágape, não é tão somente de conceituar uma experiência, mas é a ideia de o amor vem primeiro. O amor é a primazia. O amor é a maneira com a qual eu me porto no mundo. O amor é o método da igreja. O amor é o critério. Tudo que nós fazemos, tudo que pensamos, tudo que falamos tem que ser por intermédio do amor. Se não for por intermédio do amor, é como um metal que só faz barulho, entendem? Então, primeiro amor não é aquela experiência do passado. Primeiro amor é um critério segundo o qual a igreja existe. O amor como primazia, o amor como prioridade, o amor como essência, que protesta uma forma e um método. O amor como, eu já disse isso nesse púlpito, como o modus operandi da igreja. O ágape, que o Juba explicou muito bem, que não é filéu, aqui é ágape. O ágape, que é o amor sacrificial do próprio Deus, manifesto na maneira de entregar o seu Filho por nós. O ágape, que é o fruto, ou um dos gomos do fruto do Espírito, de Gálatas 5, deve ser a identidade da igreja. Deve ser a nossa identidade. Deve ser a maneira como eu me expresso no mundo. Ou a maneira como nós nos expressamos no mundo. A prioridade essencial do amor a Deus, manifesto no amor à humanidade, deve ser a manifestação da igreja. O presbítero Marcelo abriu com o versículo de 1 João 4,19, que diz, nós só amamos porque Deus nos amou primeiro. Olha que interessante, se a gente unir com outro verso também de 1 João, que é o 9,11, que diz que nisto está manifesto o amor, não é? É como se a Bíblia falasse assim, deixa eu explicar para vocês o que é amor. Amor não começou em vocês. Deixa eu explicar para vocês, nisto está o amor. E o versículo continua dizendo, não fomos nós que amamos, mas foi Deus quem nos amou e enviou o seu Filho como sacrifício pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar assim uns aos outros. A Bíblia, para os cristãos, a origem do amor é em Deus. É assim, a humanidade não sabia o que era amor. Deus manifestou o amor ao nos entregar Jesus Cristo. E a humanidade falou assim, isso é amor.
E hoje o que eu procuro manifestar para os meus filhos, para minha esposa, para os meus amigos, na igreja, é um pouquinho da manifestação do ágape. E isso é a identidade da igreja. A igreja deve sempre buscar, nas suas atitudes, pequenas ou macro, manifestar o amor sacrificial de Deus. Senão ela perde a sua identidade. É isso que a mensagem não aprova na igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso perdeu a ideia de que o amor é o próten, de que o amor vem primeiro, de que uma igreja que trabalha, opera, realiza, faz as suas musculações, precisa da proteína, o próten. E o próten é o ágape. E se essa igreja ficar malhando sem ter proteína, ela vai ser desigrejada. Que é isso que está agora na última parte, que é o conselho e a ordem de Jesus diante daquilo que ele não aprova. Vamos lembrar das 4 partes? E assim nós vamos caminhar para o nosso encerramento. A primeira parte é a ordem para escrever e a apresentação do autor da mensagem. A segunda parte é o que Jesus sabe da igreja. E ele conhece a igreja por estar no meio dos castiçais. A terceira parte é aquilo que Jesus não aprova na igreja. E a quarta parte é o conselho diante daquilo que Jesus não aprova. O amor a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos é o próten que nutre a igreja. É a característica primeira da igreja, sem o qual nada do que nós fazemos aqui tem razão. Por isso é que Jesus então vem, a partir do verso 5, dando o seu conselho e a sua ordem diante daquilo que a igreja estava sendo reprovada por ele. E a ordem é: arrependam-se e voltem. Voltem às obras prioritárias. Voltem às obras primeiras. Senão, eu virei e tirarei o seu candelabro do lugar. Eu gostaria de conversar um pouco com a igreja nesse encerramento sobre isso. Jesus aqui, pelo menos eu não leio como uma ameaça. Mas pastor, como não? Ele está falando, eu vou tirar se você não fizer. Não é uma ameaça? Para mim não é uma ameaça. É algo lógico. E eu explico por quê, fazendo uso de uma mesma lógica que está em Mateus 5, 13 e 16. Mateus 5, 13 diz assim: vocês são sal da terra, não é? E vocês são luz do mundo. E aí ele diz, uma luz não pode estar num lugar baixo ou tampado, deve ser colocado num lugar alto, não é? Não é assim que diz? E ele diz, o sal é para dar sabor. Se o sal não tiver sabor, eu posso simplesmente descartá-lo, não é? É a mesma lógica quando Jesus fala, se você não amar, eu vou tirar o seu candelabro. Porque uma igreja sem amor é uma igreja desigrejada. Uma igreja, meus irmãos, se não houver amor entre nós, nós somos como reunião de sindicato, nós somos como qualquer um outro fórum social. Nós podemos ser comparados com inúmeras associações que tem. Se não haver amor entre nós, uma maneira diferente da gente se relacionar, do mundo ao ponto de se chocar, da forma como eu me relaciono com vocês, e da forma como eu me sinto acolhido aqui, se o mundo não se chocar com isso, e falar, rapaz, eles fazem uma coisa diferente ali. Nós somos como um sal sem sabor, podemos ser desigrejados. O candelabro sai do lugar, e o candelabro sair do lugar é um juízo, porque o candelabro é a igreja, mas a igreja, meu irmão e minha irmã, não é a denominação, a igreja não é uma seita eclesiástica,
A igreja não é catedral, templo, instituição, aparatos, ritos, sacramentos, normas e dogmas religiosos. A igreja é a conquista do Cordeiro que foi morto, Jesus Cristo, que com seu sangue comprou para Deus homens e mulheres de toda tribo, raça, povo e nação, e nos constituiu como sacerdotes em Deus. Isso é a igreja. Apocalipse 5, 9, 10. De que serve a igreja sem amor? Ela pode ser desigrejada. E isso é a mesma lógica que a gente encontra na teologia do ágape de Paulo, 1 Coríntios 13. Mesmo que eu desse os meus bens, mesmo que eu profetizasse língua dos anjos, mesmo que eu entregasse o meu próprio corpo, se isso não for feito pela métrica do amor, não adianta. Pode ser desprezado. Interessante que dá para a gente pensar então nesse termo desigrejado. Desigrejado, aqui conforme essa leitura, a gente pode dizer que não é quem está fora da instituição eclesiástica, mas é aquele que pensa que está dentro sem amor. É muito fácil a igreja julgar os irmãos que não estão participando desse ajuntamento, chamando-os de desigrejados. Mas essa reflexão nos faz pensar que se eu estiver aqui sem amor, o desigrejado sou eu. Em Lucas 10, Jesus olha para um samaritano e fala, ele é mais igreja do que um sacerdote, um levita, porque ele praticava o amor. O sacerdote levita estava tão envolvido com uma ideia de igreja ou de templo, que não praticava o amor. E Jesus vira para o samaritano e diz, esse é a igreja. Desigrejado, então, não é quem não participa da denominação, é quem pensa que está dentro sem amor, conforme Apocalipse. O apóstolo Paulo já tinha recomendado a Éfeso a respeito disso. Se você ler depois a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 1 e 2, ele diz, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, andando em amor como Cristo. Em João, ou no Apocalipse, na revelação de Jesus Cristo, por intermédio de João, a igreja de Éfeso ouve aquilo que já tinha ouvido do apóstolo Paulo no capítulo 5. Andem em amor como filhos amados. E eu quero terminar agora de fato com algumas orientações a respeito de o que é o ágape, ou como manifestar o ágape hoje. Porque nós somos uma igreja que estamos ouvindo essa mensagem hoje, e essa mensagem chegou a nós. Arrependam-se e voltem para o próten ágape. A primeira pastoral, e agora não é de João, mas minha, é o que hoje está sendo muito chamado de humanidade compartilhada nas teorias da autocompaixão da psicologia, e eu aprendi isso com a Márcia essa semana. Humanidade compartilhada é uma expressão que está sendo utilizada para falar a respeito de uma profunda compreensão que os seus erros, as suas falhas e as suas pisadas de bola não são exclusivamente suas. Você não é o único a tê-las. E que quando você se depara com os seus erros, com o pior de você, você sabe que aquilo não é algo exclusivamente seu. Porque também erraram com você. Você exercita uma autocompaixão e uma autocompreensão importante para a nossa saúde emocional. Que o mandamento diz que é amar a si mesmo. A humanidade compartilhada também tem um outro lado, que é, quando você se depara com o erro do outro, com a falha do outro, você, naquele instante, antes da fúria, você exercita
a compreensão de que você também tem os seus erros, você também tem as suas falhas, você também tem os seus ais e os seus pecados. E você exercita a compaixão, a empatia, a compreensão, a solidariedade. Essa semana eu e a Márcia fomos no consultório médico, e a gente sempre chega no consultório médico para falar a respeito dos filhos, se culpando, né? Eu acho que não tem ninguém mais que se culpa do que o pai e a mãe, e entre os dois a mãe. Há uma culpa muito grande em nós, de tudo aquilo que a gente vê nos filhos. A gente devia ter visto, a gente devia ter olhado isso antes. Por que a gente não fez? E esses pensamentos nos maltratam tanto. E nós sentamos então na mesa da doutora, como réus chegando diante do juiz. E essa doutora, ela criou um clima tão gostoso, e foi por isso que veio essa conversa que a Márcia me explicou sobre humanidade compartilhada, quando ela falou, eu sou mãe também. E ela começou a compartilhar a respeito das lutas que ela tem com as filhas dela. E eu fui me aliviando naquele lugar, porque eu senti empatia. A igreja é um lugar onde você chega com as suas culpas, e o meu olhar não pode ser julgador, porque eu sei das minhas, e eu tenho que exercitar a humanidade compartilhada aqui. E se eu não fizer isso aqui, eu sou desigrejado. Eu não estou dentro da dinâmica da igreja. As suas falhas, meu irmão, as suas falhas, minha irmã, as minhas falhas, não devem pôr sobre nós o ministério de julgar, porque esse ministério não existe. Nós temos o ministério da reconciliação. Da reconciliação. A segunda orientação, diante dessa palavra, que eu pensei em trazer para os irmãos, é o firme posicionamento que nós temos que ter diante de manifestações inúmeras de um sistema de ódio da nossa sociedade. Esse sistema de ódio se manifesta de inúmeras maneiras, e eu e você temos que prestar atenção. O Guto estava lá, o Juba, nós estamos no meio dos jogos escolares, né? E nós fizemos um jogo contra uma escola, lá no ginásio do colégio. E minutos antes eu recebi uma ligação, porque a preocupação da organização dos jogos escolares, dos GESP, é porque num jogo anterior, aqui na nossa cidade, teve uma briga muito feia entre a torcida. E a organização entrou em contato comigo para que eu garantisse que no meu colégio não ia acontecer isso. E eu falei, como que eu vou garantir uma coisa dessa, né? Ele falou, porque se você não garantir, a gente vai impedir de ter torcida. E aí então eu fui, minutos antes, para o ginásio do nosso colégio, pedi para que ligasse o microfone e conversasse com as torcidas, né? Para que não tivesse manifestação de intolerância, violência, enfim. Mas é interessante como rapidamente as torcidas se posicionaram da seguinte maneira, nós e eles, nós contra eles. Ninguém os ensinou, mas eles sentaram em lugares separados e eles ficavam olhando um para o outro com fúria quando o time adversário errava. E eu fiquei ali no meio das duas torcidas, falando para eles não torcerem um para os outros, mas torcerem para a quadra, para os atletas, né? E impedindo a torcida do Água Viva, que estava com um olhar amoroso para a torcida adversária, a não ficar gesticulando com esse olhar amoroso, porque senão eles poderiam se apaixonar, mas olhar para frente. E eu naquele meio fiquei pensando, né? Desde criança nós estamos num sistema de ódio. No intervalo do jogo, eu vi um mutirão de meninos entrando no banheiro do Colégio Água Viva, e eu fui atrás, porque imaginei que eles iam ali se beijar e abraçar, né? E aí eu não queria que os abraços e beijos fossem tamanhos. E aí eu cheguei ali, e eles estavam querendo depredar o nosso banheiro, né?
E eu, pensando nessa reflexão, e fiquei pensando sobre esse sistema de ódio que está dentro de mim, e que está dentro de você, e que está dentro de nós. E nós precisamos nos posicionar contra o sistema de ódio, que se manifesta em pequenas atitudes no trânsito, a grandes atitudes no governo do nosso país, que se manifesta a grandes atitudes mundiais. Nós precisamos exercitar um posicionamento contrário ao sistema de ódio. E a terceira orientação, para exercitarmos o próten ágape, o amor em primeiro lugar, é de termos um constrangimento, meus irmãos, um constrangimento em agradecer pelas bênçãos que nós temos, alimento, roupa e casa quente, sabendo que ela não alcança a todos. É você olhar para a mesa e falar, Deus, muito obrigado, e falar, Deus, misericórdia, venha o teu reino, porque eu sei que tem gente que não tem o que comer. E que esse constrangimento seja tamanho que eu odeie o sistema dessa nossa geração. E quando eu digo sistema dessa nossa geração, não estou dizendo deste governo, quem dera. Eu estou dizendo do sistema, que muitas vezes a Bíblia chama de mundo, que coloca como desigualdade a sua prerrogativa de sucesso. Eu tenho que participar desse sistema, porque eu estou lutando para estar na crista da onda, e só Deus sabe como nós estamos tendo que lutar para fazer uma compra de R$100. Só Deus sabe. Mas ainda a gente pode lutar, porque tem muitas pessoas que não conseguem mais, que passam fome. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que me parou no semáforo, e ele fez assim, eu parei para conversar, e ele me falou quantos dias ele não comia, e eu fiquei envergonhado. E eu gritei como os irmãos de Apocalipse, ora vem, Senhor Jesus. Porque eu não posso chamar de bênção aquilo que alcança somente a mim. Eu odeio esse mundo. Eu desejo que o reino venha. Eu desejo que o reino venha. Porque a injustiça está violentando, meus irmãos. Os irmãos de Apocalipse odeiam esse mundo. E eles desejam que passe. Eles desejam que o Jerusalém seja instalada e venha. Porque o constrangimento é tamanho, a olhar para o lado e ver injustiça e opressão. Que o nosso amor ágape, que a manifestação do amor ágape, possa fazer com que a gente tenha uma humanidade compartilhada aqui, na nossa casa, no trânsito, no nosso trabalho. Que eu perceba os meus erros e aceite, e eu perceba os erros dos outros e perdoe. Que o amor ágape faça também com que a gente tenha um firme posicionamento contra sistemas de ódio, contra pequenas maquinações de ódio, e que o amor ágape nos faça ter um constrangimento desse sistema de morte, constrangimento entre agradecer e clamar para que ele seja derrubado como a Babilônia foi derrubada, e que venha, ora vem, Maranata, o nosso Senhor Jesus. Vamos orar? Se você desejar se colocar em pé, enfim, nós vamos conversar com Deus, que nos pede para voltar ao próten ágape, a proteína, a primazia do amor. O primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso ser. Amar a Deus acima de todas as coisas, nosso entendimento, amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo mandamento, que não é segundo no sentido de eliminar o primeiro ou de sobrepor o primeiro, é ame o teu próximo. Ame o teu próximo, como ligação do primeiro. Porque se a gente for lá em João, diz que você não cumpre a primeira parte se não fizer a segunda. Ou seja, você não pode dizer que ama a Deus se você não amar o seu irmão.
Então não são coisas sobrepostas, mas são ligações. Eu amo a Deus amando os meus irmãos. Eu amo a Deus amando o meu próximo. Eu amo a Deus amando o meu próximo, mas eu também amo a Deus amando o meu próximo e amando a mim mesmo. Por isso, você que está perto de você, se autocompreenda, tenha autocompaixão. Pare de ficar colocando fardo sobre as suas costas que Jesus já tirou. Ame-se, perdoe-se, compreenda-se. E quando alguém errar, e todo mundo erra perto de você, perdoe, porque ele é um humano igual a você. E vocês podem compartilhar dessa humanidade. E como é bom poder pertencer a um Deus de amor.